dólar batendo quase R$6, Trump vencendo eleições nos Estados Unidos e Bitcoin na máxima histórica. Meu Deus, o que está acontecendo e o que é que eu faço? E aí, meu nome é Marcelo, sou estudante de economia e aqui nesse canal a gente fala principalmente sobre investimentos e economia. Mas vem cá, por que o dólar tá tão alto? O que o Trump vai fazer com relação à economia? E também, o que tudo isso tem a ver com você? Então já deixa o like e fica comigo até o final do vídeo, porque você pode descobrir alguma coisa aí que você potencialmente não sabia. Então vamos falar primeiramente do impacto do Trump na economia, até porque isso tem a ver com a alta do dólar. O que o Trump quer fazer na economia? Uma das propostas do Trump tem a ver com a redução de impostos. E a redução de impostos, ela traz aí um governo que arrecada menos, logo um governo menor e também menos impostos que a população tem que pagar. O Trump quer trazer também a redução de impostos corporativos. Esses daí são especialmente diferentes porque uma redução de impostos corporativos vai trazer potencialmente mais lucros para as empresas e as empresas, talvez com esses lucros a mais, elas podem querer, por exemplo, se expandir e expandindo elas vão acabar precisando de mais pessoas no seu negócio, ou seja, isso traria uma maior empregabilidade, maiores taxas de emprego e também aí, possivelmente maiores salários, porque se você tem mais lucros, talvez você queira também repassar isso para os seus trabalhadores que vêm fazendo um bom trabalho na sua empresa. Outra proposta do Trump seria eliminar os impostos na gorjeta e também no trabalho que as pessoas fazem extra, que é o tal do overtime pay. Então, isso daí seria particularmente bom porque dá incentivo aos trabalhadores para trabalharem mais e melhor. Então, por exemplo, se eles vão trabalhar, vão fazer o overtime, não vão pagar o imposto, porque esses impostos vão ser eliminados, e também para eles trabalharem melhor, que no caso seria da gorjeta. Talvez a proposta mais polêmica do Trump em relação à economia sejam das tarifas para produtos importados. O que ele falou aí é que produtos importados em geral vão ter uma tarifa de 10% e produtos chineses vão ter uma tarifa de 60%. O ponto negativo dessa tarifa é que essa tarifa geralmente faz com que os produtos importados, esse aumento nos preços, essa tarifa seja repassada ao consumidor, então o consumidor ele vai ver produtos importados mais caros. Porém, um ponto positivo é que essa tarifa dá como incentivo para as empresas para que elas não tenham que importar, mas que elas venham para os Estados Unidos para driblar essa tarifa, né? Então você tem um aumento nos empregos e uma taxa de empregos maior sempre é bom para um país, mas tem esse revés aí dos consumidores pagando mais pelos produtos importados. Uma frase também polêmica que o Trump falou foi drill baby drill. Então ele tá querendo que as reservas de petróleo e de gás natural sejam perfuradas. Isso daí seria bom para você explorar mais o petróleo e o gás natural presente aqui nos Estados Unidos, mas isso daí não seria ideal para uma política de que você quer cuidar do meio ambiente, por exemplo. E no mercado de ações, não aí coisas que o Trump propôs, mas alguns desdobramentos do Trump ser eleito, foi que na última semana o S&P 500, o índice, né, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele valorizou em 5% nessa última semana e o Bitcoin valorizou em 15%, chegando na máxima histórica de 87 mil dólares, o que é impressionante. Perfeito, então aí a gente vê algumas das propostas do Trump para a economia e também algumas coisas que vem acontecendo de acordo com a eleição nos Estados Unidos dando Trump. Antes da gente ir para os fatores que fizeram o dólar alto, eu queria te dar um recadinho falando que o meu curso de investimentos está aberto, então se você quiser aprender mais sobre como investir nos Estados Unidos, como investir no Brasil, proteger também os seus investimentos de um dólar alto, né, proteger os seus investimentos de qualquer governo que seja, então você pode acessar o curso Segredos dos Investimentos. Lá você tem algumas aulas grátis que você pode ter um pouquinho ali do sabor, como é que é tá ali no curso, e se você curtir, é claro, você pode comprar o curso por inteiro. Mas por que o dólar tá tão alto, Marcelo? A gente tem aí alguns fatores que podem fazer com que a precificação do dólar esteja alta e a gente vai falar sobre esses fatores aí. A taxa no Brasil e nos Estados Unidos é um dos primeiros fatores que precificam o dólar frente ao real. Se você tem uma taxa de juros alta no Brasil, como a gente tem hoje, né, que tá aí em 11,25% ao ano, uma taxa bem alta, quase
1% ao mês, você tem que as pessoas, os investidores estrangeiros, vão buscar transferir mais o seu dinheiro para o Brasil, já que você pode investir em títulos públicos e conseguir quase 1% ao mês. Isso geralmente faria com que o dólar caísse um pouquinho, se desvalorizasse um pouquinho em frente ao real, porque você tem mais pessoas comprando o real. Porém, a gente vê nesse ano que a taxa de juros aqui nos Estados Unidos também está bem alta, o que faz com que as pessoas precifiquem isso num sentido de que, poxa, será que vale a gente pegar 11,25% ao ano no Brasil, ou será que vale pegar 4,50%, entre 5% nos Estados Unidos? Então o mercado acaba precificando por esse fator. Segundo, o que eu estava falando do Trump e das tarifas sobre produtos importados acabam vindo aqui no dólar também. O que acontece é que se a gente tem tarifas em produtos importados, então a população geralmente vai preferir comprar produtos nacionais, né? Produtos que são produzidos aqui nos Estados Unidos, porque eles vão estar mais baratos, já que as tarifas estão colocando aí 10% em produtos que são num geral e 60% em produtos chineses. A população vai comprar mais produtos nacionais, mantendo o dólar, meio que protegendo o dólar nos Estados Unidos. Então, se você tem o dólar ficando aqui nos Estados Unidos, ele não vai pro Brasil. Se ele não vai pro Brasil, não é comprado real, então o real não valoriza frente ao dólar. Aí você tem um fator em que o dólar vai acabar subindo frente ao real. E o último fator que tem a ver mais com o Brasil e menos com os Estados Unidos, e menos com Trump no caso, é o risco fiscal do Brasil. Porque o Brasil ele vem arrecadando muito mais dinheiro, vem fazendo recorde em arrecadação esse ano, nesse mês, mas a gente vê que as contas também e a dívida pública vem aumentando. Então não é que o Brasil arrecada mais e por consequência ele acaba tendo menor dívida ou ele acaba tendo menos contas. Não, pelo contrário. O Brasil gastando muito, tendo mais dívidas, ele acaba fazendo com que o risco Brasil, o risco político, o risco econômico Brasil seja maior, precificando aí também o dólar nas alturas quase R$6 o dólar, como a gente vem vendo. Bom, sabendo de tudo isso, sabendo das razões de um dólar alto, sabendo do que o Trump pode acabar fazendo para a economia, o que a gente pode fazer? A gente pode diversificar mais os nossos investimentos, fazendo com que, mesmo se o dólar suba, a gente pode ter também um retorno na nossa carteira. O último vídeo que eu lancei aqui no canal foram falando de 3 investimentos para iniciantes aqui nos Estados Unidos, estando no Brasil. Então você pode dar uma olhada nesses investimentos, ver se eles fazem sentido para você, e essa seria uma forma de dolarizar a sua carteira. Se você curte esses vídeos falando também de economia, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a economia no governo Trump, no último governo dele. Então se você quiser saber o que aconteceu no último governo Trump, talvez para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que pode acontecer nesse governo, então dá uma olhada lá, eu vou deixar o link na descrição. Então diversifiquem seus investimentos, comprem mais ativos em dólar e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!